Então, dentro do possível, aqueles que podem se ajoelhar, vamos iniciar com uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de nos reunirmos através da internet para estudar a Tua palavra, os Teus testemunhos e aprender aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Que ao meditarmos nesse capítulo hoje, o Senhor venha abrir os nossos olhos e nos dar entendimento a este assunto tão delicado e polêmico que tem sido parte da vida de cada um de nós. Unge os nossos olhos para que possamos ver e dar-nos um espírito sábio para que possamos discernir o bem e o mal. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Ok. Eu vou compartilhar o meu monitor aqui com vocês. Basicamente, o que nós vamos fazer hoje, nós vamos comentar sobre esse capítulo. Esse capítulo é um capítulo do livro O Outro Poder, começando na página 391, e basicamente é uma compilação de alguns trechos onde a senhora White fala com relação à nossa posição, à nossa atitude quanto à política. A política, especialmente nos últimos anos, tem se tornado um ponto de tensão, um ponto de controvérsia, não somente no mundo, o mundo bipolar, basicamente, nós temos visto essa bipolarização dentro do mundo, no mundo e também dentro da igreja. Não somente dentro da igreja, mas também dentro do nosso grupo, nosso pequeno grupo. Lembrando que essa questão política, ela faz parte da sociedade, ela faz parte, de certa forma, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e que a maior parte das organizações, em níveis e graus diferentes, ela, de certa forma, essa questão política ela é muito real, né? E aqui nós vamos ler alguns textos onde Ellen White comenta sobre a nossa posição quanto igreja com relação à política. E aqui ela está se referindo à política social, à política externa, né? Então, à medida que nós formos lendo os parágrafos, eu instigo a participação de vocês para que a gente possa tentar extrair lições presentes desses parágrafos que foram escritos há tanto tempo atrás. Ok? Então, eu queria iniciar com... Deixa eu pegar aqui o meu... Ok. Ok. Primeiro parágrafo, então. Livro Outro Poder. Na verdade, não é o Outro Poder. Obreiros Evangélicos, ok? Obreiros Evangélicos, página 391. Acredito que seja essa a referência, depois eu posso confirmar. Nossa atitude quanto à política, é o título do capítulo. Aqueles cujo cargo se acham nossas instituições e escolas devem se acautelar diligentemente, não seja que por suas palavras e sentimentos levem os alunos por caminhos falsos. Os que ensinam a Bíblia em nossas igrejas e escolas não se acham na liberdade de se unir aos que manifestam seus preconceitos a favor ou contra homens e medidas políticas. Pois assim fazendo, incitam o espírito dos outros, levando cada um a defender suas ideias favoritas. Existem entre os que professam crer na verdade presente, alguns que serão assim incitados a exprimir seus sentimentos e suas preferências políticas, de maneira que se
introduzirá na igreja a divisão. Então, notem que ela já começa comentando que o momento em que essas ideias políticas elas são acariciadas, qual que é o resultado, qual que é a consequência dentro da igreja? Introduzirá na igreja divisão. Ok? Então, quando esses sentimentos políticos, essas preferências políticas são acariciadas e são divulgadas e promovidas dentro do meio religioso, a consequência ela é muito clara, é a divisão. Ok? Agora, eu queria qualificar, antes de nós prosseguirmos, o que significa a palavra política? A palavra política, nós podemos ver, se você olha o dicionário, existem várias definições da palavra política. Eu encontrei uma definição muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, porque, de certa forma, nós sabemos que a palavra política tem relação com os governos, né, a estrutura dos governos, e como que os nossos governos são estruturados para defender o direito dos cidadãos e tudo mais. Mas notem só essa definição de política que eu encontrei, acho que foi no Webster Dictionary. Política é a prática de oferecer direcionamentos ou de exercer influência no modo como algo, partido, opinião pública, eleitores, etc. Então, veja, é a prática de você oferecer um direcionamento ou exercer influência sobre a opinião pública ou sobre... Hoje nós poderíamos dizer que uma das maiores plataformas de promover a política é o quê? As redes sociais. Então veja que a nossa atitude com relação a essas políticas da sociedade ou políticas sociais, ela foi revelada. E é sobre isso que nós vamos ler em seguida. Notem. Alguém tem algum comentário, alguma observação nesse primeiro parágrafo? Pode dizer que esse texto é de Obreiros Evangélicos, acabei de achar. Obreiros Evangélicos, né? Obrigado. Obreiros Evangélicos, página 391, para aqueles que estão longe da tela, se quiserem acompanhar nos seus aplicativos. Notem aqui o conselho que ela tem que ela dá com relação a essas questões políticas. O Senhor quer que o seu povo, o quê? Enterre as questões políticas. Sobre esses assuntos, o silêncio é eloquência. Cristo convida seus seguidores a chegarem à unidade nos puros princípios evangélicos que são positivamente revelados na palavra de Deus. Não podemos com segurança votar por partidos políticos, pois não sabemos em quem votamos. Não podemos com segurança tomar parte em nenhum plano político. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado. É um sábado espúrio, falso, e os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que o exaltam e violam a lei de Deus, pisando o seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo são participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos desses cargos. Então veja o conselho claro aqui. Com relação às questões políticas, o povo de Deus deve enterrar as questões políticas. O silêncio e a eloquência. Por quê? Por que o conselho é enterrar as questões políticas? Por que o conselho é o silêncio? Queria que vocês me colocassem a opinião de vocês, baseado no que nós acabamos de ler.
E que questões políticas são essas, né? Acho que hoje a gente tem experimentado mais do que talvez a última vez que eu me lembro de vamos dizer, de um movimento tão forte, uma bipolarização tão forte foi no final da década de 80, com as diretas já, onde houve uma bipolarização muito forte do país. E me parece que hoje, novamente, o Brasil, ele já há algum tempo já está de forma bipolarizada, né? E outras questões políticas que, vamos dizer assim, se unem, seja a direita ou seja a esquerda também estão sendo promovidas. Que questões são essas políticas? Vocês ouviram falar do Black Lives Matter. As vidas negras se importam. Será que essa é uma questão política? Esse é o complicado, Gui. Tem muitas ideologias em diferentes situações. As mulheres lutando por direitos, mas os ataques contra os homens não é diferente daquilo que elas sofrem. Uhum. Aqui no Brasil teve essa semana um escândalo sobre um tema do aborto, por exemplo. Então, tudo vira, as religiões tomando partidos. Uhum. Por exemplo, terminei agora a minha monografia sobre o autismo, sobre como essas crianças, elas são, a maneira como elas são tratadas, ou qualquer criança que é diferente por alguma situação, e você nem pode chamar isso de deficiência. Tudo vira ideologia. E sempre tem um grupo querendo defender isso, se jogando para uma ideia política. Então, tudo virou política. Fica difícil, então, você se posicionar. Por exemplo, homeschool aqui no Brasil. Infelizmente, eles estão tentando fazer disso algo político. Uhum. Exatamente. São ideologias, na verdade. As pessoas elas têm, pensam diferente, elas não querem estar afiliado a uma esquerda, uma direita, mas o grupão, eles sempre tentam, os políticos tentam trazer esses pontos para eles, e quando você menos percebe, você pode estar inserido mesmo que você não queira, entende? Exato. Então, eu acho bem delicado. Uma coisa é, de maneira aberta, como ela fala, você tomar essa posição, você ir fazer, não sei, talvez sair nas ruas, como você comentou da Direct já, eles tentaram trazer isso de volta. Outra coisa é você tentar fazer alguma coisa de boa para uma situação e as pessoas levarem isso de maneira política. Eu, por exemplo, eu acho que nesse grupo aqui eu sou a que estou mais dentro do mundo dos negros. E me chamaram muito em grupos diferentes para falar um pouco sobre preconceito. Já sofri preconceito? Sim. Isso me incomodou de maneira alguma. Uhum. Entende? Mas sempre as ideologias te levam à política. Exato. Não, é muito bom o comentário. Dentro desse texto, então, que posição você toma? Se você precisa evitar isso, entende? Exato. E ela, muito obrigado, Rosê. Ela traz a resposta mais abaixo, basicamente, dessa questão, né? Até que ponto a gente deve se envolver com questões sociais, né? Mas muito bem colocado. Na verdade, a gente poderia dizer que toda a política, ela primeiro nasce numa ideologia. Você vai ver, por exemplo, a origem do capitalismo, a origem do comunismo, do socialismo, são sistemas políticos baseados em ideologias. E essas ideologias, elas promovem certos valores, né? E assim como outras ideologias, como, por exemplo, o feminismo, né? Como foi falado a questão do feminismo, ela está fundamentada, inclusive eu tenho aqui uma como se diz? Reportagem? Não, me faltou a palavra. Uma referência, não é referência, mas basicamente eu pesquisei também no Webster uma declaração do que é o feminismo, né? O que é o feminismo? Diz que o feminismo é uma gama de movimentos sociais e políticos. Então, o próprio feminismo, que é baseado em certas ideologias, ela é uma gama de um aglomerado, né, de movimentos sociais e políticos. Então,
até que ponto nós, como cristãos, devemos nos envolver? Bom, nós lemos no parágrafo primeiro que quando esses assuntos, esses sentimentos começam a ser introduzidos dentro das escolas, das igrejas, das nossas mensagens, né, e tomam lugar do evangelho, o resultado ele é muito claro. Introduzirá divisão na igreja. Eu acho que um dos grandes pecados que nós cometemos nos últimos anos, né, foi deixar que questões políticas fossem introduzidas dentro do nosso povo, talvez de forma imperceptível no começo, mas elas começaram o corpo começou a crescer e essas ideias começaram a crescer, a ponto agora de você ver irmãs que congregavam conosco, irmãos que estavam sentados na igreja conosco, promovendo essas ideias políticas nas plataformas sociais, de mídia social e tudo mais, se posicionando, né, sobre esses assuntos. E aqui nós falamos das ideologias como o feminismo, o próprio preconceito racial, né, o LGBT, né, são todos movimentos, acabam sendo movimentos políticos porque buscam os direitos sociais, né, dessas minorias. E eu acho que quando a gente começou a deixar o evangelho de lado e começar a buscar, lutar por esses ideais, nós começamos a nos colocar no terreno errado, né? E é basicamente isso que o capítulo fala. Mais um comentário? Ok. Oi, Guilherme. Oi. Alguém quer falar? Não? Ok. A Jussara quer falar. Ok. Não dá para falar da microfonia aqui. Ah, você tem que diminuir o volume você está com 2 áudios ligados, né? Diminui o volume do computador ou bota no mudo e aí fala. Alô? Ah, agora deu. Alô? Agora deu. É que eu... Tá ativado. Sobre essa questão do cristão tomar posicionamento, e é complicado. Uma colega de trabalho esses dias, né, que o governador aqui do estado, ele pegou o coronavírus, né? Aí ela assim, aí ela fez um comentário, porque a gente tem um comentário num grupo de WhatsApp, e ela é adventista. Uhum. E nesse grupo de WhatsApp a gente só fala de trabalhos, não fala de outra coisa. Uhum. Só que aí o governador teve no setor onde eu trabalho, e ele no dia seguinte testou positivo, aí foi um comentário que o pessoal fez, né? Que talvez tivesse até que a gente ficar mais tempo em home office, aquela coisa, né? Uhum. Aí o comentário infeliz dela foi o seguinte: agora só falta o nosso presidente da República pegar e toda a sua família para se afastar também, e, tipo assim, desejando mal. Uhum. E isso ficou muito chato, porque os outros foram mais cristãos que ela estava desejando mal, né? E como cristã não devia ser para ninguém, né? Exato. Né? Porque ela mostrou ali a preferência política e ainda fez uma coisa que não deveria. Exato. Mais ou menos isso. Não, realmente, nós, não explicou assim, nós como cristãos, nós temos que estar no lado da verdade, no lado da justiça, no lado do evangelho. E é isso que nós vamos ler nesse capítulo, ok? O que ela nos adverte aqui é que nós não temos que nos posicionar e nem e ela diz ali, não podemos com segurança votar por partidos políticos. Por quê? Porque você vai votar no partido A ou B achando que, ok, os valores desse partido eles se alinham mais com o meu pensamento, mas lá na frente, nós sabemos, por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil para todos entenderem, ok? Se você pegar a bancada evangélica,
seja nos Estados Unidos ou seja no Brasil. Eles têm valores cristãos, aparentemente, né? Eles são pessoas que prezam os valores cristãos, a sociedade judaico-cristã, não promovem essas abominações que nós temos visto outros grupos políticos promovendo. Então você pode pensar, bom, então eu vou me alinhar com esse povo. Mas você pode ver, a maioria deles, 99%, são guardadores do domingo. E veja o que ela diz aqui. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa. Nós sabemos que vai chegar um dia em que homens, assim como Nabucodonosor, ele exerceu a sua influência para reprimir a liberdade religiosa, esses homens vão fazer a mesma coisa. Vão divulgar ou promover um falso sábado, um sábado espúrio. Então, é um exemplo simples para nós pararmos para pensar que realmente a gente não tem que se meter em questões políticas, e foi exatamente isso que Jesus fez. Nós vamos ver como ela fala um parágrafo abaixo, que Cristo ele presenciou toda a injustiça que acontecia na época em que os romanos governavam aqui na Terra, e nem por isso ele se intrometeu e quis reformar a questão política da época. Então, quando nós vemos irmãos nossos que um dia sentaram conosco nas igrejas, aí promovendo, né, certos ideais políticos, e às vezes a gente se pergunta, eu nunca tinha visto ele tão ativo promovendo o evangelho, e agora que são questões políticas que encontra simpatia nos mundanos, eles começam a promover com uma força que você não percebia isso antes, quando se tratava da mensagem dos 3 anos. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada e nós temos que parar para pensar. Eu acho que todos nós aqui já temos experiência suficiente nos últimos meses do que acontece quando nós, como cristãos, começamos a nos debruçar no mundo e querer se alimentar, né, das questões mundanas, né, das questões políticas. Nós sabemos qual é a consequência. Nós vivenciamos isso. Então, assim, não há verdade interessante para o povo de Deus nas questões políticas, seja no partido A ou no B. A nossa verdade é o Evangelho, as 3 mensagens angélicas. Nós temos verdade suficiente para falarmos, para promovermos e para estudarmos. E nós não precisamos nos alimentar nessas questões secundárias da política do nosso tempo. Ok, vamos adiante então, e aí eu abro novamente para o comentário. Não devemos transgredir com os princípios para ceder às opiniões e preconceitos que talvez animássemos antes de nos unir com o povo observador dos mandamentos de Deus. Temos-nos alistado no exército do Senhor e não nos cabe combater do lado do inimigo, mas do lado de Cristo, onde podemos ser todo unido, sem sentimento, ação, espírito e comunhão. Desculpa, em sentimento, ação, espírito e comunhão. Os que são deveras cristãos são ramos na videira verdadeira e darão o mesmo fruto que ela. Agirão em harmonia, em comunhão cristã. Não usarão distintivos políticos, mas os de Cristo. Acho que eu não tenho mídia social, mas muitas vezes eu vejo, porque a Bela tem o Instagram, e ela me mostra, às vezes, certas coisas que são promovidas lá por conhecidos nossos que realmente se aplicam o que nós acabamos de ler. Eles estão usando o distintivo político ao invés do distintivo de Cristo. Né? Uma lástima. E aí a pergunta, o que devemos fazer então? Deixai os assuntos políticos em paz. Notem que ela diz, nós não devemos combater do lado do inimigo. Nós temos que estar do lado de Cristo. Então, deixe os assuntos políticos em paz. Não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel?
que pode haver de comum entre esses partidos? Não pode haver sociedade nem comunhão. Então, nós, durante a nossa juventude, nosso tempo de solteiro, nós nos envolvemos em movimentos sociais. Então, nós temos experiência em primeira mão do que é estar envolvido num movimento social. O movimento social é um movimento político. É um movimento político que luta em prol de direitos sociais. Nós nos envolvemos com o movimento dos trabalhadores sem terra. A Bettina trabalhou durante alguns anos com o movimento. E nós sabemos que por trás desses movimentos sociais tem a mão de quem? Quem que está por trás desses movimentos sociais? Tem a mão política. Mas quem que está por trás dos bastidores? Por exemplo, desses movimentos sociais no Brasil, como a Pastoral da Terra, como o Movimento Sem Terra. Quem que está por trás desses movimentos? O Satanás. A Igreja Católica. A Igreja Católica. A Pastoral da Terra, ela é apoiada e promovida pela esquerda, a esquerda da Igreja Católica. E quem é a esquerda da Igreja Católica? Nós poderíamos, vamos dizer assim, que jesuítas, certas ordens. Então veja que mesmo dentro da igreja você tem essa divisão. Assim como dentro da igreja adventista você tem conservadores, liberais, do catolicismo, no islamismo, em movimentos religiosos você tem também essa bipolarização. Mesmo dentro da economia judaica, na época de Cristo, você tinha os fariseus e você tinha os saduceus, os conservadores e os liberais. Qual dos dois estavam certos? Os dois estavam errados. Os dois tinham problemas. Então, Cristo, no meio dessa conjectura, desse contexto em que ele vivia, ele teve que tomar certas decisões e ter certas atitudes. E me parece que as lições dadas por ele se aplicam muito para o que nós estamos passando hoje. Então, deixai os assuntos políticos em paz. Como adventistas, a gente sempre fala sobre a liberdade da consciência, né? Mas a partir do momento que você entra com uma ideologia política, você perde essa liberdade. Exato. E não só perde, como você também começa a tirar a liberdade do outro de se expressar. Então, esses ataques que acabam tendo hoje nas mídias sociais, é bem isso, né? Você tenta calar o outro utilizando, porque você acredita que o teu ponto de vista é o que está acima de tudo. Você falou sobre na época de Cristo, eu sempre penso em João Batista, né? Ele poderia justamente estar ali entre esse grupo político judeu, e ele preferiu estar fora e só vinha porque ele só poderia ter liberdade para chegar e chamar atenção e expor o pensamento de Cristo se ele não estivesse dentro daquele grupo. Então ele se afastou. Exatamente. Isso é um ponto muito importante. Muito importante, porque ele tinha todas as credenciais possíveis para fazer parte desse grupo. Até genética, ele precisava fazer parte, né? Inclusive... Filho de um sacerdote. Exato, filho de um sacerdote. Inclusive, ele... Nos é dito que ele teve que se afastar da influência desses partidos, dos fariseus, dos saduceus, e das escolas, das universidades dos fariseus e dos saduceus, que através das universidades, das escolas, que essas ideologias elas são incutidas e plantadas e semeadas na cabeça dos jovens, senão ele estaria desqualificado para a sua missão. Então traz isso para nós hoje. Eu fui formado pela Universidade Federal de Santa Catarina no Departamento de Ciências Sociais. Então eu vivenciei de primeira mão o pensamento marxista dentro da universidade, dentro da academia, e como que essa ideologia é semeada de forma forte, de forma voraz na cabeça do jovem. Tanto que eu estudei marxismo, eu me aprofundei no tema.
Inclusive, eu ia fazer um mestrado com um professor marxista, o maior nome marxista do estado de Santa Catarina. Agora, o que tem a luz com as trevas? Não há como você reconciliar essas ideologias. Nós sabemos que o marxismo ele nega a existência de Deus, né? Nós temos o exemplo da França, da Rússia, né? Ele nega a existência de Deus. Então, que comunhão tem a luz e as trevas? Nós temos um comentário, tia Angelina? Pois não. Eu queria fazer mais uma pergunta. Antes eu vou fazer um comentário e aí eu vou fazer a pergunta. Pois não. Ao contrário de vocês, talvez por eu ser mais velha que vocês, eu não pertenci e nunca tive nenhuma corrente ideológica. Nunca participei de movimentos sociais, estudantis. Eu acho que eu peguei o resto do governo militar, em que naquilo que eu vivi foi muito tranquilo, não tenho queixas. E aí eu comecei a olhar a política quando eu comecei a ver a baderna que estava se tornando a sociedade, né? Eu comecei a viver isso no Rio de Janeiro, eu morava no Rio com Brizola, e assim, eu só via as coisas caindo, e eu não sei onde é que está o alçapão. Aí eu vejo vocês falando, eu não sou contra nada do que vocês estão falando, nada. Concordo e assino embaixo de tudo que está sendo dito, até porque é espírito de profecia, né? Mas eu queria saber... porque o que eu procuro, sabendo que nesse mundo não existe isso, mas o que eu procuro é a justiça, é a retidão. Isso, deixa eu botar a imagem, isso é o que eu procuro, a justiça e a retidão. E aí eu comecei a prestar um pouco mais de atenção à política quando entrou o Fernando Henrique Cardoso. Foi ali que eu sei que eu votei no Lula, um ano ele perdeu, eu acho que foi o Fernando Henrique que entrou, uma coisa dessas. E aí eu achei que o Fernando Henrique Cardoso, e ele foi realmente bom no primeiro mandato dele, que ele colocou mais ou menos as finanças em ordem, ainda que com prejuízos. Aí eu vi a coisa declinar de uma maneira. Hoje eu ouço vocês falarem, eu fico me perguntando qual é o meu papel. Não que eu queira defender uma ideologia ou outra ideologia, mas a gente está de frente, quer queira, quer não, com problemas infindos. Claro. Como há uns 3 ou 4 anos, ou 5 anos atrás, sei lá, um diretor da escola adventista, desabafando comigo que ele não sabia o que ele ia fazer com não era uma lei, mas já era assim, uma sugestão para que as escolas em São Paulo modificassem a situação dos banheiros. Né? E eles, quer dizer, o que é uma sugestão, um dia vai virar norma. Isso ele me explicando, que um dia ia virar norma. Como é que iam fazer? Da mesma forma como aconteceu de pastores já terem sido processados por falarem sobre homossexuais. Vê bem, eu não estou falando de ser ativista, eu não estou falando de ser ativista.
Mas, quando eu, por exemplo, agora não, eu estou muito recolhida em relação a isso, até porque a gente não sabe mais onde está pisando. Mas quando eu vejo, por exemplo, eu não quero entrar aqui em partidos políticos em nada, mas quando eu vejo um ministro dos transportes fazendo o que está fazendo, quando eu vejo um ministro como Guedes fazendo o que está fazendo, com prejuízos, todo mundo está tendo prejuízo. Mas quando eu vejo esses homens lutando, não é defendê-los, mas como que eu não vou, a palavra não é apostar também, mas como que eu não vou, não é escolher um lado, eu acho que você entendeu o que eu estou falando. É ter simpatia, né? Pela obra que eles estão fazendo, Apoiar. Reconhecer. Isso, apoiar. Eu acho que o que a senhora está falando realmente é pertinente. Eu acho que a razão de eu trazer esse material para nosso debate hoje é justamente nós chegarmos num denominador comum de que, como cristãos, nós estamos inseridos na sociedade. Nós temos um trabalho social a fazer. Nós temos uma bandeira a defender. E nós estamos aqui como peregrinos. Mas mesmo como peregrinos, nós temos que entender que se nós pudermos, de certa forma, minimizar essas mazelas sociais, aquilo que está ao nosso alcance, nós temos que fazer. Isso requer do cristão. É uma obrigação cristã. Você lembra lá Isaías 58, né? Você vestir o que está nu, você dá recolher as viúvas, os órfãos. Sim. Então, parte das obras da lei é você amar o seu próximo. Então, acho que isso é fora de cogitação. Isso não há nem debate. Eu acho que nós temos que nos engajar nesse trabalho à medida que isso alcança as nossas forças. Então, o que o capítulo ele vai continuar, eu espero que traga essas respostas para nós, com relação a esse posicionamento, né? esse ativismo que nós temos visto hoje dentro do meio evangélico, dentro do meio adventista e dentro desse movimento. Tá? Dentro desse movimento. Uma coisa é você dizer assim, olha, eu respeito os homossexuais, eu tenho vários amigos homossexuais e eu respeito, eu amo eles do jeito que eles são e não vou menosprezar eles pela decisão que eles tomam. Então, essa é a atitude correta, deve ser a atitude correta. Por outro lado, será que nós temos que nos engajar e promover certas políticas e se tornar ativistas e defensores, seja dos valores LGBT, dos direitos LGBT, ou da questão feminista, né? ou mesmo a questão de preconceitos raciais, seja com negros, amarelos, brancos, índios, russos ou chineses, entende? Então, eu acho que essas são as armadilhas que Satanás tem colocado no nosso caminho e que nós caímos certinho, alguns de nós mais, outros menos, e acabamos ficando presos. Qual que é o resultado? Resultado nós já lemos, a divisão, e um outro resultado que nós temos visto é que essas pessoas que começam a se alimentar dessas ideologias e começam a contemplar essas coisas mais e mais, elas são atraídas para esses movimentos, elas são puxadas para esses grupos e saem da verdade, saem da plataforma e abandonam a fé. E nós temos visto isso acontecer diante dos nossos olhos. Então, acho que esse é o alerta para nós, em linhas gerais. Ok? Eu vou ler o próximo parágrafo e nós podemos continuar, então, o debate. Notem esse parágrafo aqui forte. Os mestres na igreja, se vocês puderem colocar no mudo,
É que o Ailton queria fazer um comentário. Ah, desculpa. Pode falar, pastor. Tá me ouvindo bem, não? Agora sim. Tá. Eu só queria dar só um pequeno parecer, né, nessa questão, porque todos nós, querendo ou não querendo, nós somos políticos. Ou seja, assim, nós vamos nos simpatizar mais com um lado. Uhum. Isso aí é claro. Uhum. Né? Todo ser humano ele tem a tendência a puxar para o lado que mais, como tu falasse ali, que mais se iguala aos seus pensamentos, né, no caso. Exato. E aqui no Brasil existe um grande problema político, já não é de hoje, é de muitos e muitos anos. Uhum. Né? Mas são problemas políticos sérios, que têm trazido a população brasileira a sofrer com isso. Uhum. Então, com a entrada da direita agora, o que acontecia no Brasil? O que acontecia no Brasil era o seguinte, é que nós não tínhamos uma direita, nós tínhamos só uma esquerda comunista e nós tínhamos uma direita que eles diziam que eram de direita, mas na realidade eram partidos políticos e todos estavam em conchavo, certo? Quando a esquerda entrou no Brasil aqui, ela entrou dando uma esperança ao povo brasileiro que viessem mudanças realmente que fariam a diferença. Mas não foi isso que aconteceu. Né? Mas, como Ellen White deixou bem claro aqui, eu quero deixar bem claro para todo mundo o seguinte, que eu não tenho dúvida nenhuma que nós não devemos, de maneira nenhuma, participarmos de política. Não existe dúvida nisso. Né? Esses textos estão bem claros. Nem de esquerda e nem de direita. Certo? Até porque nós sabemos, como adventistas de sétimo dia, né, nós sabemos disso, nós estamos cientes que essa direita é aquela direita que vai defender o domingo e vai trazer a lei dominical. Né? Não é uma direita cristã que guarda o sábado. Não é uma direita cristã que está defendendo a Bíblia como nós defendemos. Então, né? Só que quando eu vejo pessoas cristãs entrando para o lado da política, defendendo o presidente Bolsonaro e os partidos de direita que estão agora, eu ainda compreendo. Por que eu compreendo? Porque o partido hoje de direita, ele está defendendo valores cristãos, como a família, né? Como a honestidade. Né? A gente tem visto isso no presidente, porque o presidente tem tentado colocar leis no Brasil que evitem o roubo de todas as maneiras. Certo? Ele não está conseguindo porque nós temos um Senado e um Congresso que ainda, e um STF que ainda é a sobra desse comunismo dos últimos 16 anos. Então, eles não conseguem. Mas, às vezes, eu vejo cristãos e até adventistas defendendo uma esquerda. Isso eu não consigo compreender. Porque tudo que vem de esquerda é anticristo. Antifamília, né? Então, assim, eu não consigo compreender. Mas a gente estava estudando, a Jussara deu um exemplo aqui há pouco tempo, um exemplo que também serve para nós hoje. Quando houve a guerra nos Estados Unidos, do sul com o norte, por causa da escravidão, muitos cristãos na época, que não eram adventistas, e até adventistas, defenderam o norte, porque o norte estava lutando contra o sul, que era escravocrata, né? Só que Ellen White, ela escreveu uma coisa para os adventistas que serve para nós hoje. Ela disse que Deus não estava nem com um lado e nem com o outro. Por que não estava? Porque o sul estava defendendo uma coisa completamente anticristã, que era a escravatura. Mas o lado do norte dos Estados Unidos era hipócrita. Existia muita política ali. Entendeu? Então, eles levantaram essa bandeira, né, para levar as pessoas à guerra, mas, na realidade, eles estavam pensando também em poder, né? E só nesse lado político. Então, ela disse que, muitas vezes, Satanás usava um lado e usava o outro. Usava um lado e usava o outro. Perfeito, então, ela aconselhou para os adventistas
a não ir para a guerra e a não se meter Perfeito. nessa questão. Então, o mesmo conselho é para nós hoje. Perfeito. Eu sou uma pessoa que eu vou dizer bem sinceramente, no começo, quando o Bolsonaro aqui no Brasil estava fazendo a campanha dele, eu fui uma das pessoas que, até muitas vezes inconscientemente, eu fiz uma propaganda para ele, porque eu acreditava no que ele estava dizendo, porque eu estava vendo realmente que o nosso país estava completamente dominado, como tu sabe, tanto nas universidades, quanto na política, quanto no Congresso, estava todo dominado por essas ideologias de esquerda. Uhum. Então, eu estava vendo um grande perigo, principalmente para a mocidade, para as crianças que estavam recebendo livros e coisa no colégio, que iam levar eles para uma homossexualidade desenfreada e tudo isso a gente sabia onde é que ia acabar. Então, eu realmente até comecei a fazer e me simpatizei com ele e até hoje concordo em muitas coisas que ele disse, só que lendo o Espírito de Profecia eu cheguei a uma conclusão, eu não podia tomar partido. Então, o que é que eu fiz? Eu me calei. Exato. Completamente. Né? Agora, uma pergunta que eu faço é o seguinte, que eu gostaria de fazer para todos aqui, né? Já que a gente não pode dar opinião, né? E a gente não é dar opinião, mas não fazer propaganda nem para um lado nem para o outro, né? E na hora do voto? O que a gente faz? A gente não vota? É uma questão importante. É secreto. Uma questão importante, eu me lembro, eu queria comentar fazer algumas observações também. Eu me lembro antes da eleição agora para presidente que nós passamos, eu trouxe esse assunto numa classe de brasileiros lá em Loma Linda e gerou uma polêmica terrível, porque a maioria lá estava levantando a bandeira do Bolsonaro por todas essas questões, os valores familiares, judaico-cristãos e tudo mais. E eu trouxe alguns desses textos aqui que diziam, olha, nós com relação à política, até vou ler novamente aqui, não podemos, notem aqui, não podemos com segurança votar por partidos políticos. Né? Então, ela fala, e não é só esse não é só esse texto que ela fala com relação à questão de votos. Aqui nos Estados Unidos não há problemas, porque o voto ele não é obrigatório. Você vota se você quer. Né? E agora no Brasil já você é obrigado a ir na urna e tudo mais. Né? Então, acho assim, não é eu que vou dizer, você tem que votar, ou vai votar branco, nulo, ou o que for, né? Eu acho que isso é uma questão pessoal. Eu acho que o conselho está aí. Eu acho que o importante é nós entendermos aqui o princípio, que foi bem colocado, que o pastor colocou, da questão do posicionamento, né, que muitas vezes o silêncio é eloquência. E isso me faz lembrar de um episódio que aconteceu com Daniel. Lá, se lembra a história de Daniel capítulo 6, onde ele já era uma pessoa muito bem conceituada no reino, né, da Babilônia, já não morava mais em Babilônia, mas fazia parte daquele novo e agora Império Medo-Persa. E aí o rei Dario, amigo, a Bíblia diz, Dario tinha simpatia por Daniel. Ele foi o quê? Ele foi manipulado pelos seus governantes. Veja bem, ele foi manipulado. Daniel gostava de Dario e com certeza compartilhava de alguns ideais e algumas questões políticas do rei, mas o rei acabou sendo manipulado por pessoas ímpias que faziam parte do governo dele e pediram, então, aquele decreto, burlaram aquele decreto para lançar Daniel na cova dos leões. Então foi muito bem colocado. Nem a Bíblia diz, né? Nem esquerda nem direita. Né? Andai por ele, andai pelo caminho. Não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Então acho que essa tem que ser a nossa posição, defendendo a justiça, defendendo, né, o Evangelho, levantando a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, ao invés de qualquer bandeira política ou ideológica, né, como nós vemos aí. Muitos jovens, especialmente os jovens, têm caído nessa tentação de defender bandeiras como o feminismo, os direitos e tudo mais. Né? Essa semana nós vimos uma palestra
curta sobre feminismo, né? Olha, interessantíssimo, assim, como que um cristão pode simpatizar com valores feministas, né? É algo assim inconcebível. É o que o pastor estava falando. Você até entende o cristão apoiar a direita, porque muitos valores ali se alinham, né? Agora, a esquerda é completamente oposto, né? É antagônico. Então, assim, muitas vezes é incompreensível você né, conceber essa ideia de que um cristão pode ser um feminista também. Né? Muito bem. Deixai os assuntos políticos em paz. Parágrafo... Onde é que nós paramos aqui? Parágrafo 3. 392, parágrafo 3. A palavra sociedade importa em participação, parceria. Aqui vem a questão dos movimentos sociais, né? Que nós comentamos antes. Deus emprega as mais vigorosas imagens para mostrar que não deve haver união entre partidos mundanos e aqueles que estão buscando a justiça de Cristo. Que comunhão pode haver entre luz e as trevas, a verdade e a injustiça? Nenhuma, absolutamente. A luz representa a justiça, as trevas a injustiça. Os cristãos saíram das trevas para a luz. Eles se revestiram de Cristo e usam a divisa da verdade e obediência. São regidos pelos princípios elevados e santos que Cristo exemplificou em sua vida. Então, quando eu vejo cristãos dizendo, olha, nós temos que nos alimentar do que a esquerda está dizendo, de que a verdade se encontra mais na ala esquerda do que na direita, ou na ala direita do que a esquerda. E eu penso, eu olho para a minha vida assim, mas Deus me tirou daquele lugar, Deus me tirou. Nós saímos das trevas para ir para a luz e agora vocês estão dizendo que eu tenho que voltar para o lamaçal, como a porca, como a cadela volta ao vômito? O que vai acontecer como consequência? O abandono da fé. O abandono da fé. Isso aí não há dúvida. É questão de tempo. Pessoas que começam a se envolver e contemplar esses assuntos e começam a propagar essas ideias nas suas plataformas, e a triste realidade é essa, elas vão abandonar o evangelho, elas vão abandonar cedo ou tarde e vão se juntar a essas ideologias que muitas vezes vêm camufladas, né, vestidas de cordeiro, mas que por trás promovem as mais terríveis heresias. Próximo parágrafo diz que os mestres na igreja ou na escola, que se distinguem por seu zelo na política, devem ser o quê? Destituídos sem demora de seu trabalho e de suas responsabilidades, pois o Senhor não cooperará com eles. O dízimo não deve ser empregado para pagar ninguém para discursar sobre questões políticas. Fortíssimo aqui. Então, se você vê, você imagina um ministro do evangelho, né, ou um obreiro evangélico, ou um palestrante evangélico, ou que promove questões políticas, ele deve ser destituído sem demora do seu trabalho e das suas responsabilidades. O dízimo não deve, por jeito nenhum, ser empregado para sustentar ninguém que debata ou discursa essas questões políticas. Então, isso é a seriedade do assunto que o Espírito de Profecia nos traz. Todo mestre, ministro ou dirigente em nossas fileiras que é agitado pelo desejo de ventilar suas opiniões sobre questões políticas deve se converter pela crença na verdade e renunciar à sua obra. Então, quando você vê um ministro ventilando as suas opiniões políticas na plataforma, ou na mídia social, ou no vídeo do YouTube, ou onde quer que seja, isso te indica que ele não é o quê? Ele não é convertido. Porque aqui ela diz, deve se converter pela crença na verdade. Ele não é convertido. Não é convertido. Sua influência deve ser de um obreiro de Deus no conquistar almas para Cristo, ou devem ser caçadas as credenciais. Se ele não muda, há de ser nocivo, apenas nocivo. Então, veja só a seriedade do assunto. Apartai-vos.
Rogo aos meus irmãos designados para educar que mudem sua maneira de agir. É um engano de vossa parte o ligar vossos interesses com qualquer partido político e dar o vosso voto. Ui, que nós estávamos falando sobre a questão do voto. O que aconteceu aqui? Dar o vosso voto por eles. Os que ocupam lugar de educadores, ministros, colaboradores de Deus em qualquer sentido não têm batalhas a travar no mundo político. A nossa batalha, o nosso grande conflito não é contra o mundo, não é no mundo político. Não é no mundo político. Nossa religião, ela nos ensina de um grande conflito, de uma grande guerra entre Cristo e Satanás. Mas essa batalha não se trava no mundo político, na esfera política. Ela se trava na esfera religiosa. Sua cidadania se acha nos céus. Nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos peregrinos. Deus pede-lhes que permaneça como um povo separado e peculiar. Ele não quer que haja cismas no corpo de crente. Seu povo tem de possuir os elementos de reconciliação. É porventura só obra fazer inimigos no mundo político? Não. Eles não têm de permanecer como súditos. Têm de permanecer como súditos do reino de Cristo, levando a bandeira que se acha escrito os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui está. Essa é a nossa bandeira. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Tem de ser a responsabilidade de uma obra especial, de uma mensagem especial. A nossa mensagem, ela é muito mais preciosa, muito mais bonita, muito mais poderosa do que qualquer discurso político, do que qualquer ideologia política. Temos uma responsabilidade individual, ela continua dizendo, e isso tem de ser revelado em presença do universo celeste, dos anjos e dos homens. Então aqui está a questão que foi levantada. A nossa responsabilidade, ela é individual. Opa. Responsabilidade individual. Isso tem de ser revelado em presença do universo celeste, anjos e homens. Deus não nos pede que ampliemos nossa influência misturando-nos com a sociedade, ligando-nos com os homens em questões políticas, ou questões ideológicas, ou movimentos sociais. Está tudo aqui no mesmo cesto, no mesmo balaio. Mas ficando como partes individuais de seu grande todo, tendo Cristo como a nossa cabeça. Cristo é o nosso príncipe. E como súditos seus, cumpre-nos realizar a obra que foi designada por Deus. Qual que é a obra que foi designada por Deus para nós? Apocalipse 14, a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Algum comentário? Ela continua dizendo, talvez se pergunte, não devemos ter ligação alguma com o mundo? A palavra do Senhor tem de ser nosso guia. Qualquer ligação com os infiéis e incrédulos que nos vise identificar com eles é proibida pela palavra de Deus. Notem esse texto, eu vou ler novamente. Qualquer ligação com os infiéis e incrédulos que nos viesse a identificar com eles é proibida pela palavra de Deus. Pare para pensar um pouquinho nessa frase que nós lemos. Qualquer ligação com infiéis e incrédulos que nos vise identificar com eles é proibida pela palavra. Temos de sair do meio deles e ser separados. Em caso algum, devemos unir-nos a eles em seus planos de trabalho, mas não devemos viver isoladamente. Cumpre-nos fazer aos mundanos todo o bem que nos seja possível. Aqui está a resposta. Eu acho que foi a tia Angelina que questionou. Essa é a nossa obra individual. Cumpre-nos fazer aos mundanos todo o bem que nos seja possível. Todo o bem.
Isaías 58, ali você vê, aquele capítulo foi escrito para nós, aquele capítulo tem o nome Adventistas do Sétimo Dia, do começo até o fim. Cristo nos deu um exemplo disso. Aqui o nosso exemplo, Cristo. Quando convidado a comer com publicanos e pecadores, não se recusava, pois de nenhum outro modo, senão misturando-se com eles, poderia chegar a essa classe. Mas em toda ocasião puxava temas de conversação que lhes apresentavam ao Espírito os interesses eternos. E ele nos ordena: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Você acha que não tinha injustiça social na época de Cristo? Você acha que não tinha temas e conversas que eles poderiam estar debatendo nesses jantares, nessas ceias que aconteciam na casa dos publicanos e pecadores? Cristo evitava esses assuntos. Cristo se atia a assuntos que tinham interesses eternos. E eu acho que esse tem que ser o nosso exemplo. Quanto à questão da temperança, assumi sem vacilação vossa atitude. Sede firmes como a rocha. Não participeis dos pecados dos outros. Há uma grande vinha a ser cultivada, mas conquanto os cristãos têm de trabalhar entre os incrédulos, não se devem parecer com os mundanos. E acho que hoje a gente muitas vezes se parece com os mundanos. Os nossos gostos, nossa forma de pensar, muitas vezes nossas ideologias, a nossa comida, né? O nosso entretenimento, muito semelhante aos mundanos. Não devem gastar seu tempo a falar de política e agir em favor dela, pois assim fazendo dão oportunidade ao inimigo de penetrar e causar desinteligência e discórdia. Eu achei muito interessante essa palavra aqui. Desinteligência. O que lembra você essa palavra desinteligência? Eu nunca tinha visto essa palavra no Espírito de Profecia. Primeira vez. Mas me soou assim, logo me chamou minha atenção. Não é um nome elegante para dizer burrice? Burrice, exato. Você pensa assim, o que eu pensei foi assim, você tem as agências de inteligência, certo? E aí você tem a desinteligência. Ou você pode dizer as agências de informação, e aí você tem as agências, ou o que seria o contrário? A desinformação. Eu acho que a gente tem escutado, né, nos últimos talvez meses, né? Tanto essa palavra desinformação, fake news. Né? O que diz aqui o texto? Não devem gastar seu tempo a falar de política e agir em favor dela, pois assim fazendo, dão oportunidade para quem? O inimigo. Quem é que causa desinformação? O inimigo. Ele penetra, causa desinformação e o quê? Discórdia. Não é isso que a gente viu dentro desse movimento? Discórdia, desinformação. Por quê? Porque nós demos chance ao inimigo, penetrou na causa. Por quê? Porque parte disso foi que se gastou tempo a falar de política e agir a favor ou contra ela. Isso me chamou tanto a atenção. Aqueles dentre os ministros que desejam ser políticos devem perder suas credenciais. Pois essa obra Deus não deu a eles, não deu e elevados nem... Desculpa. Pois essa obra Deus não deu a elevados nem a humildes dentro do seu povo. Nem os ministros, nem o povo têm essa obra política a fazer. Essa não é a obra de Deus. O povo de Deus tem que enterrar as questões políticas. Isso não é parte da nossa mensagem. Quando você vê alguém falando mais sobre política do que sobre o evangelho, contando mais história política do que abrindo a Bíblia e lendo as escrituras, é porque alguma coisa está errada. Essa não é a nossa mensagem. Esse não é o tema da salvação.
Qual é a relevância para a nossa salvação? Sabermos se houve uma aliança secreta entre a Rússia e os Estados Unidos nas eleições de Donald Trump, se houve uma collusion, como eles dizem aqui, né? Uma aliança secreta, né? Para enganar os eleitores. Qual é a relevância para a nossa salvação de que houve que existem? Nós sabemos que o mundo político é cheio dessas alianças. Na verdade, eles se alimentam dessas alianças. Você vê o próprio governo brasileiro, você escuta lá na televisão, tem o centrão, aí você tem a direita, você tem a esquerda, e o centrão eles ficam tentando comprar o centrão. Começam a dar cargos para alguns do centrão, começa a botar uns de ministro, em troca de quê? Troca de votos, troca de apoio, né? Então, quando você se sente ameaçado, você começa a tentar recrutar as pessoas do centrão. Então é assim, a política funciona assim. E esse não é o nosso trabalho, essa não é a nossa preocupação. Essa não é a nossa obra. Dizer que um grupo vai nos perseguir e outro grupo não vai, que um grupo vai aceitar o evangelho e outro grupo não vai, qual é o fundamento disso aí? Como eu escutei alguns meses atrás, alguém dizendo que os da esquerda eles são muito mais suscetíveis a aceitar a mensagem. Da onde? Da onde que se tirou isso? Se os valores são totalmente contrários aos valores bíblicos, se eles rejeitam a Bíblia, rejeitam o Deus da Bíblia, né? Então, assim, eu acho assim, teremos muito a pontuar aqui com relação dos últimos eventos que aconteceram dentro desse movimento, dentro da Igreja Adventista como um todo também, e dentro do nosso país, seja Brasil, seja Estados Unidos. Nós temos vivenciado isso no nosso dia a dia. Uma guerra política, uma guerra partidária, uma guerra ideológica. Esse não é o nosso trabalho. Essa não é a nossa mensagem. Deus pede a todos quantos ministram a palavra e doutrina que deem à trombeta o sonido certo. Dar à trombeta o sonido certo significa deixar as questões políticas de lado. Todos quantos receberam a Cristo, ministros e membros leigos, devem levantar-se e resplandecer, pois grandes perigos se acham iminentes sobre nós. Satanás está agitando os poderes da terra. Tudo nesse mundo se acha em confusão. Deus pede a seu povo que mantenha acima de tudo a bandeira que apresenta a mensagem do terceiro anjo. Essa é a nossa bandeira. Não é a bandeira da direita, não é a bandeira da esquerda, não é a bandeira ideológica do feminismo ou do LGBT ou do preconceito racial. A nossa bandeira é a bandeira da terceira mensagem angélica. Satanás está agindo na terra. Tudo está em confusão. Parece que eu imagino que Ellen White deve ter visto o futuro. Porque às vezes quando ela fala coisas, parece assim, que confusão naquele tempo, confusão é o que existe hoje. Confusão é o que nós estamos vivendo hoje. Quando ela fala das realidades daquela época, eu imagino que se ela estivesse vivendo hoje, o que ela não ia pensar? Se ela entrasse dentro de uma igreja adventista hoje e ela visse como o nosso povo se comporta, a irreverência dentro da igreja, o tipo de músicas que são tocadas nos nossos cultos, o tipo de adoração oba-oba, né, que é feita em muitas das nossas igrejas, e etc, etc. O que ela não pensaria? Os filhos de Deus têm de se separar da política. De toda aliança com os incrédulos, não devem ligar seus interesses ao mundo. Provai vossa aliança comigo, diz o Senhor, diz ele, permanecendo como minha herança escolhida, como um povo zeloso de boas obras. Não tomeis parte em lutas políticas. Separai-vos do mundo, refreai-vos quanto a introduzir na igreja ou escola ideias que hão de levar a contendas e perturbações. As dissensões são o veneno moral introduzido no organismo pelos seres egoístas, humanos egoístas.
Deus quer que os seus servos tenham clara percepção, verdadeira e nobre dignidade, para que sua influência manifeste o poder da verdade. Então, que tremendas declarações essas. Tremendas declarações. Eu acho que não precisaria nem muito comentário, porque são tão claras, né? São tão evidentes. E esses são os últimos 3 parágrafos. Eu queria fazer uma pausa aqui, se alguém tem algum comentário a fazer, antes de nós lermos os últimos 3 parágrafos. Ok. A vida cristã não deve ser vivida a esmo, ou de forma aleatória, ou depender de emoções. Nós não nos alimentamos de emoções. Um dos grandes erros, eu já comentei isso muitas vezes, um dos grandes erros de muitos dentro do movimento foi depender de emoções. Queriam sempre se alimentar daquilo que estava saindo de novo, daquilo que era sensacional, daquilo que era deslumbrante. Por quê? Porque trazia excitamento aos nervos e às emoções. O cristão não deve se alimentar de emoções. A verdadeira influência cristã exercida para a realização da obra designada por Deus é um precioso instrumento e não deve se unir com a política ou se ligar em aliança com os incrédulos. Deus tem de ser o centro da atenção. Quem que tem que ser o centro da atenção? Deus. O centro das nossas palestras, dos nossos estudos, dos nossos sermões, das nossas devoções tem que ser Deus e a sua palavra e não a política. E parece que houve uma inversão de valores aqui. Se deixou a Bíblia de lado e começou a se contemplar a política, a se contemplar a história. E deixamos que a história e a política governassem os nossos valores, os nossos entendimentos, as nossas linhas, a nossa história. E aí começamos a nos comparar com a política, com a história. E criar modelos proféticos, o externo, o interno, e comparar figuras políticas com a nós mesmos. E deixa-se a Bíblia de lado, deixa-se o Espírito de profecia de lado, e o foco, a maior parte do tempo. Sim, a gente usa às vezes, né? A gente devia usar às vezes um pouquinho de Espírito de profecia aqui e ali, para argumentar o ponto. Mas quando o Espírito de profecia vem e diz, olha, tempo não haverá mais demora, não haverá mais tempo profético, não, aí essa parte não vale. Ou quando o Espírito de profecia fala sobre o decreto dominical, claro, evidente, não, essa parte era só para ela. Mas quando a gente quer apoio para as nossas ideias, para as nossas ideologias, aí sim a gente usa. Aí vale, aí pode. Tá errado, irmãos. Bandeira vermelha, sinal vermelho. Toda mente em que o Espírito Santo opera, satisfar-se-á com ele. Não precisa de emoções, de excitamento, de coisas deslumbrosas. Nenhum de vós vive para si. Romanos 14, 7. Lembrem os que são tentados a imiscuir-se com a política. Interessante essa palavra. Imiscuir-se com a política. Me parece que significa se envolver, né, de forma íntima com a política. Que todo passo que eles dão tem sua influência sobre outros. Quando ministros ou outros que ocupem posição de responsabilidade fazem observações a respeito desses assuntos, não podem recolher os pensamentos que plantaram em outros espíritos. Temos nós vistos líderes, pessoas de influência, se tomarem partidos, tomarem posições políticas, influenciando pessoas, grupos, organizações. Pois ela diz que as sementes que foram lançadas e foram plantadas não podem ser recolhidas.
não podem recolher os pensamentos que plantaram. Sob as tentações de Satanás, puseram em operação uma corrente de circunstâncias conducentes a resultados que eles mal sonham. Um ato, uma palavra, um pensamento atirado à mente do grande ajuntamento humano, caso leve a sensação celestial, dará uma colheita de preciosos frutos. Mas, se é inspirado por Satanás, fará brotar a raiz da amargura com que muitos serão contaminados. Portanto, os despenseiros da graça de Deus e em todo o ramo do serviço estejam alerta quanto a não misturar o comum com o sagrado. Aqui. Não misturar o comum com o sagrado. Temos nós visto essa mistura ocorrer? Comum e sagrado? E por fim, irmãos, por mais de uma vez, Cristo foi solicitado a decidir questões políticas. Cristo foi solicitado, por mais de uma vez, a decidir questões políticas e jurídicas. Mas o quê? Recusava-se a interferir em assuntos temporais. O foco de Cristo eram assuntos eternos, não assuntos temporais. Agora, você acha que ele não se preocupava com o doente, com o oprimido, com o pobre? Sim, ele se preocupava, ele tentou aliviar a dor dessas pessoas. Mas ele recusava-se a interferir em assuntos temporais, políticos e jurídicas. Ele ocupava no mundo o lugar da cabeça do grande reino espiritual para cujo estabelecimento aqui viera, o reino da justiça. Seus ensinos tornaram claros os princípios enobrecedores, santificadores que regem seu reino. Mostrou que a justiça, a misericórdia e o amor são as forças dominantes no reino de Jeová. Então, essas devem ser as forças dominantes na nossa vida também. A justiça, a misericórdia e o amor. São forças dominantes que devem ser exercidas de forma individual, dentro do nosso trabalho, da nossa missão, da nossa mensagem. Então, era isso que eu tinha preparado para nós nessa tarde. E eu queria abrir se alguém tem algum comentário final, antes de nós pararmos a gravação. Algum comentário pertinente a esses últimos 3 parágrafos. Está me ouvindo? Sim. Oi? Sim, estamos ouvindo. Consigo falar? Então, concluindo, já que o nosso país é obrigado ao voto, mas a gente tem aqui a opção, a escolha de não votar e depois justificar. Então, essa seria a melhor maneira, a melhor coisa que nós devíamos fazer, não é? Porque eu entendi. Olha, irmã, eu acho que esse não é nem o ponto principal. Eu acho que esse não é o ponto principal. Eu deixo isso a critério de cada um. Não sou eu que vou dizer o que você vai fazer ou não. Eu acho que o ponto principal é o princípio por trás das questões políticas e ideológicas. Eu acho que é isso que nós temos que entender. Tá? Eu acho que essa é vamos dizer assim, é o tronco principal para nós meditarmos. O nosso papel, a nossa mensagem, a nossa obra, ela não é uma obra política, ela não é uma obra social, apesar de nós sermos chamados para aliviar o sofrimento alheio. Mas nós temos uma obra, uma missão específica. E muitas vezes Satanás tenta desvirtuar a nossa visão e o nosso pensamento e nos atrair para essas questões temporais, passageiras, mundanas. Tá? Então, não sou eu que vou dizer se nós devemos votar ou não. Eu acho que é uma questão individual. Tá? Uma questão individual e eu acho que é uma questão do momento também. Né? Eu acho delicado também um posicionamento de falar, não, a gente não deve votar. Eu acho que é diferente você se posicionar publicamente, em vez de você estar focando na mensagem, as textos angélicas, no céu, você focar em algo na terra, mas não significa que você tem que se ausentar da sua responsabilidade social. Quando Jesus, não sei se cabe aqui, mas
Lembra a história do imposto? Jesus disse: dá a César o que é de César. Ou seja, se você está inserido nesse meio, Exato. você faz o que tem que ser feito, mas você não tem que se posicionar e nas redes sociais, ou agora você vai ser se quiser candidato a um partido ou defender um partido. Não é isso. Mas, por exemplo, meu ponto de vista particular, eu tinha duas escolhas para fazer. Independente do partido, o fim é o mesmo. Só que agora eu preciso amenizar o que dói menos dentro da minha instituição familiar. Então, por exemplo, eu tenho a educação do meu filho. Foi o que mais pesou nos meus pontos políticos. Eu sei que o comunismo ele não me permite, socialismo, que seja, ele não me permite educar o meu filho do jeito que eu quero. Mas eu tenho uma brecha de um outro partido que me permite. Isso me faz tomar uma decisão para aquilo que tem muito mais a ver. Mas eu não preciso publicamente estar defendendo isso. Entende? São duas coisas diferentes. Perfeito. Mas eu preciso ter uma escolha, porque eu estou inserida nesse meio social. Eu não acho que é isso que a irmã White colocou. Não entendi dessa maneira. Vocês não podem votar. Eu não entendi. Posso estar enganada. Por exemplo, no período dela, eles tinham muitos conflitos raciais, que nos Estados Unidos ainda existem muito, mas na época dela era muito pior. E ela, em alguns momentos, ela se posicionou, mas não de maneira política, mas espiritual, cristã. São duas coisas diferentes. Obrigado, Rose. Mais algum comentário? Eu penso assim também, igual a irmã, né? A diferença de você se envolver, o que acontece? Eu nunca gostei de política. Partido para não votar, fazer alguma coisa. Mas nas últimas eleições parece que mudou o mundo, foi muita confusão na hora de política. Eu nunca fiquei ligado a partido, a querer saber o governo. Para mim, o que entra e melhora a sociedade, para mim tá bom. Mas nas últimas eleições parece que teve uma divisão aqui no Brasil, no mundo, e nem eu estava entendendo isso aí direito, por que isso estava acontecendo. E a gente deu para ver a igreja rachou, nós rachamos, e até hoje o pessoal briga por causa de política. Então, assim, a consciência de cada um vê o que é melhor, mas eu tenho que votar. Isso não é uma opinião minha que eu tenho que fazer para você, ou você deve fazer para mim. Isso é uma coisa sua, entendeu? E deve fazer o que é certo. Por exemplo, nas últimas eleições eu participei da mesa, eu estava lá na mesa lá, e o pessoal que estava tudo lá era tudo de um partido. E falei, vai votar aí. Eu falei, não, cara, eu falei assim, logo para eles, eu já cortei eles logo na hora. Não me envolvo com política. Rapidinho acabou assim, porque eles estavam querendo tentar saber o que eu era. Então eu falei, não, eu já cortei logo eles. Eu falei, não, eu não gosto de política, eu nem queria estar aqui, foi me obrigado a vir para cá, que eu nem queria estar aqui para saber. Mas estou aqui, mas sim. Aí eles tudo... então, assim, eu penso dessa forma. Lógico que às vezes a gente fica entendendo a profecia, igual assim, no outro movimento, diz que a esquerda hoje é o certo, hoje os direitos é direito, porque ele controla o desenvolvimento da lei dominical chegar mais rápido. Se isso faz parte, beleza. Então, Deus controla o sistema para o seu propósito e um tempo determinado para ele determinar as coisas. Se isso é assim, eu não sei. Mas os dois lados é a mesma coisa. Viu? O mesmo sistema. Por exemplo, se a esquerda estiver no poder, futuramente vai cumprir o que está determinado na profecia para perseguir o povo de Deus no final de tudo. Igual, assim, por exemplo, a Igreja Católica, ela é o rei do norte, mas parece que é direito, mas ainda envolve também com políticas de esquerda. Então é a mesma coisa, não tem para onde correr. O que é melhor, a gente tem que ver o que é melhor para nós e esperar, e não tentar fazer a cabeça do outro. O que está acontecendo é isso, eu tenho o meu time, quero que você seja do meu time. Isso tem nada a ver, entendeu? Nosso time só é um, é Cristo, e indo para a vida eterna. Obrigado, irmão. Acho que uma das razões que eu trouxe esse debate é porque
a gente foi exposto a isso nos últimos meses, especialmente a questões ideológicas. E o objetivo aqui não era tanto a questão de votar, não votar, mas assim as questões ideológicas, que são parte da política. Quando você levanta certas bandeiras na sociedade, você está se posicionando e você começa a promover esses ideais, uma questão política também. Então, esse não é o nosso papel. Isso não é a nossa missão. Então, e quando a gente desvia o nosso discurso do que deve ser realmente a nossa visão, ali ela falou muito claro, é uma brecha que Satanás tem, ele entra, e qual que é a consequência? Causa divisão, causa dissidência, causa amarguras, desapontamento, e a gente viu isso se desenrolar na nossa frente. Por quê? Porque a gente viu essa brecha, né, se abrir, e o inimigo veio e não perdeu tempo. Né? Não perdeu tempo. Tá bom? Então nós vamos orar então. Mais algum comentário? Ok, vamos orar então. E aí a gente pode conversar um pouquinho mais depois. Senhor, muito obrigado pelos testemunhos, pelos teus conselhos que são tão claros, tão enfáticos e tão doces ao nosso paladar. Que nós possamos meditar e compreender aquilo que é o teu plano para o teu povo. Possamos entender que nós temos uma mensagem especial, nós temos um trabalho especial, e que essa mensagem, a última mensagem de advertência a esse planeta, é uma mensagem gloriosa, não precisa estar pendurada em questões ideológicas, políticas, porque ela se sustenta a si mesma. Por isso que o Senhor nos capacite, nos dê força e poder para sermos usados por Ti, para levar esse trabalho a uma conclusão. Abençoa as nossas famílias que estão aqui representadas, os nossos queridos, nossos irmãos em Cristo, e que ao fazermos o nosso papel, fazermos o nosso trabalho, o Senhor possa vir logo nos buscar. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.